Olá, meus amigos, vou entrevistar a secretária de Educação de Gramado. Vamos tirar suas dúvidas sobre o kit alimentação que vai ser entregue pela Prefeitura de Gramado, sobre quando voltam as aulas e se voltar, como é que vai ser feito aí a recuperação desse calendário escolar. Vem comigo. Conheça o primeiro parque de experiências multissensoriais do Brasil. Tudo que há de mais avançado em entretenimento interativo e ultra realista está em Gramado. Venha fazer uma imersão e pilotar uma Ferrari na pista da Fórmula 1, um Porsche, uma Mercedes A250 ou até um avião militar. Tudo isso com a Total Força G. Experimente um ambiente futurista no X-Food com gastronomia molecular e sorvete de nitrogênio no Exceed Park em Gramado. DM Projetados, onde cada projeto é feito com exclusividade para o cliente. Móveis residenciais e corporativos, personalizados e diferenciados. Tudo sob medida, com o melhor acabamento da região. Fabricação para pequenos ambientes até casas completas e grandes empreendimentos. Projeto e orçamentos gratuitos. Peça uma visita sem compromisso. Fone 54-999-10-0829. DM Projetados. Secretária Maria Goretti, muito obrigado por me receber. A gente tem muitas dúvidas da população em relação a como é que vai ficar o calendário escolar. Primeiramente, eu queria te perguntar sobre o kit alimentação. A Secretaria de Educação fez uma pesquisa para ver aí a realidade das pessoas de Gramado e, segundo anunciado, vai ser entregue então kits alimentação para as pessoas. Creche no valor de R$ 21,40. Pré-escola R$ 10,60, ensino fundamental R$ 7,20 e educação de jovens e adultos R$ 6,40. E a data da retirada do kit ainda vai ser agendada. Como é que funciona esse kit? O que é realmente esse kit? Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer a oportunidade, sempre é muito bom conversar contigo e ter uma oportunidade de falar diretamente para a comunidade gramadense, né? Em especial para a nossa comunidade escolar. Como tu dizias, assim, nós desencadeamos um processo de uma pesquisa família, escola, comunidade escolar, que começou agora na segunda-feira, que a gente está encerrando hoje. Ontem nós já estávamos com em torno de 90% já, as famílias todas já tinham respondido. E um dos itens desta pesquisa, essa pesquisa ela tem como objetivo que a gente possa conhecer melhor a comunidade escolar, para que a gente possa criar programas, ações para acolher, para orientar as famílias, né? Então tem perguntas que envolvem as pessoas que moram na casa, se tem idosos, se tem pessoas que têm problemas de saúde, envolve também questões de uso de tecnologia, que é uma questão importante para as atividades remotas, se tem computador, se tem acesso à internet. Outra questão importante também é a situação econômica, se tem desempregado, se não tem desempregado, se a casa é alugada. Então é uma pesquisa realmente assim, é um grande mapeamento de toda a nossa comunidade escolar. E o último item desta pesquisa, ele faz a pergunta se a família gostaria de receber um kit de produtos, que são produtos que nós vamos priorizar, produtos da agricultura familiar, aproveitando os recursos do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse kit ele vai ser entregue no dia 30, está marcada a entrega no dia 30 de abril nas escolas. E esse kit, nós seguimos a orientação do governo federal, de uma resolução que saiu agora no dia 9 de abril, que permite que se possa entregar em caráter excepcional para as famílias dos alunos produtos vinculados ao recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Porque quando a gente fala em merenda escolar, parece que é uma coisa tão simples, que é só a prefeitura que decide. Não. Tem recursos que vêm do governo federal, tem recursos que a prefeitura aporta, né? A prefeitura, até as pessoas ficaram um pouco surpresas, puxa, mas o valor é tão baixo. Realmente, esse é o valor que vem do governo federal. O valor
do governo federal. O governo federal, por lei, permitiu, e nós temos também um conselho de alimentação escolar no município. As decisões, elas são colegiadas, elas são participativas, e esse conselho, então, junto com a prefeitura, junto com o nosso prefeito Fedoca, foi decidido que a gente repassaria esse valor para as famílias dos nossos alunos. Essa decisão de repassar esse valor para as famílias é uma decisão do poder local. Tem municípios, agora de manhã ainda estava numa reunião com os secretários de educação da AMSerra, tem municípios da nossa região que não vão fazer esse repasse. Por quê? Por uma questão de logística, de dificuldade, que não vão fazer, também porque quando as aulas retornarem, aí eu já começo a abordar outro tema que tu trazias, nós vamos fazer um novo calendário, né? Um novo calendário escolar. Essas aulas vão ser recuperadas, que forem sábado, se for no período do recesso, quando acontecer, vai ter merenda. E aí a prefeitura vai precisar entrar só com os seus recursos para oferecer a merenda, né? Não vai ter o recurso do governo federal. Não vai ter o recurso do governo federal. Então, o que nós decidimos? O recurso que vem do PNAE para a merenda do mês de abril, que nós estamos com as atividades suspensas, nós vamos montar esses kits para as famílias. E aí tem uma outra coisa importante, Kaique. O que nós priorizamos? Por que montar esses kits, se assistência social, se tem tantas entidades que também já estão fazendo uma série de ações para levar alimentos para nossas famílias? Para contemplar os produtos da agricultura familiar. Que esses produtos têm uma questão de safra, né? Agora é o momento do caque, né? O momento da laranja. Então, esses kits nós vamos montar com produtos da agricultura familiar, né? Mas, por exemplo, como é que é um kit de R$ 6,40? O kit de R$ 6,40. Bom, as nutricionistas é que vão montar esses kits, né? Elas estão agora fazendo uma frente para comprar esses produtos da agricultura. A gente tem um apoio aí da Secretaria da Agricultura, da Emater, né? Por exemplo, dá uma dúzia de ovos caipiras. Esse é o kit? É um recurso, pode ser. Eu estou só dando um exemplo. Por esse valor, talvez uma dúzia de ovos caipira, mais sei, 1 quilo de laranja, não sei exatamente. Mas entre tu ter isso na tua mesa e tu não ter, né, Kaique, o que a gente está fazendo? Qual é a nossa intenção com essa ação? Repassar esse recurso que vem do governo federal para as famílias, já que as escolas estavam suspensas. Volto a dizer, isso é uma decisão do município. O município poderia ficar com esse recurso e usar na merenda ao longo do calendário escolar. E contemplar os nossos agricultores, que são nossos parceiros, que é o programa da agricultura familiar. Daí tu me diz, é pouco? É verdade, né? Não é uma cesta básica. Cesta básica tem o canal via assistência social. E as famílias, ontem nós estávamos com um levantamento, acho que mais ou menos uns 60%, eu acho, da rede vai querer o kit. Outros 40% vão abrir mão do kit, e aí o valor que sobrar, nós vamos ratear, vamos dividir entre os outros. Porque essa questão da merenda escolar, também uma pergunta que algumas pessoas me fizeram. Tá, mas por que não distribui só para aqueles que precisam? Não, porque a merenda escolar, ela tem uma lei que rege, que tem o princípio da universalidade. Todos os estudantes têm direito. Eu não posso decidir que um determinado aluno não receba o kit. Não, o responsável... Cabe à própria pessoa ter essa consciência. Cabe à própria pessoa ter a consciência, e mais do que isso, a pessoa dizer, Kaique, eu abro mão do kit. Por isso, na pesquisa que nós aplicamos em toda a comunidade escolar, a última pergunta diz se sim ou não, se tu queres o kit ou não. Ontem eu respondi essa pesquisa. A diretora da escola Presidente Vargas ligou para mim. Meu filho de 13 anos estuda lá, e ela me fez a pesquisa, me perguntou todas essas questões, e no final ela perguntou se eu gostaria de receber o kit. Eu abri mão. Então, o valor que tu abriste mão, qual é a série que está o teu filho? Ensino fundamental é R$ 7,20. R$ 7,20. Esses R$ 7,20 que o Kaique não vai receber no kit, vai somar com todos os outros que abriram mão e vai ser rateado, vai ser dividido, vai melhorar aí um pouquinho o kit
dos outros do ensino fundamental. Isso é só esse mês ou é enquanto as aulas não voltarem? Como é que funciona? O que nós estamos planejando junto com o CAI, com o Conselho da Alimentação Escolar? O que nós estamos planejando? Vamos entregar agora no dia 30. Estamos aguardando as entidades, a Undime, a UNCM, a Anserra, estão se mobilizando e deve sair uma orientação do próprio governo do estado, que ele já se manifestou, mas não ainda num documento oficial, dizendo que provavelmente as aulas não retornam no dia 4, né? O governador Leite já manifestou isso, mas não no documento oficial. Aí, caso as aulas não retornem no início de maio, nós vamos fazer provavelmente uma entrega no meio do mês de maio e no final do mês de maio também. Enquanto as aulas estiverem suspensas, nós vamos planejar isso junto com o Conselho da Alimentação Escolar, formas da gente levar esses recursos para a comunidade. Volto a dizer, para aproveitar esses recursos de safra dos nossos agricultores, né, que tem essa produção para escoar, e para repassar para a comunidade os recursos do programa da alimentação escolar. O kit mais completinho seria o da creche, né? Que é R$21,40. Sim, por causa do número de refeições, né? Aham. Eles ficam o dia inteiro na escola, então aí eles têm mais refeições ao longo do dia, né? Por falar em creche, voltando às aulas, provavelmente pode ser que seja em junho, né? Já que maio é mais difícil que aconteça. Você acredita que as creches também vão ter condições de voltar? Porque eu acho que vai ter que ter todo um cuidado, os alunos vão ter que usar máscara, se higienizar. Agora os pequenininhos não vão conseguir botar máscara, eles abraçam, eles beijam, né? As crianças, a gente até comentava esses dias na secretaria, a gente pode controlar a questão do ambiente, a esterilização, a higienização, a desinfecção, mas a interação das crianças tu não controla, né? Então isso é muito difícil. O que a gente percebe? E nós, a partir da semana que vem, vamos começar uma frente de trabalho junto com o Conselho Municipal aí, da Educação, não o da Alimentação Escolar, mas o Conselho Municipal de Educação, começar a trabalhar também um plano pós-pandemia, pós essa suspensão, né? Porque a gente entende e nós sabemos que ao retornar, tem uma questão toda também de acolhimento das famílias, né? Porque essa situação de isolamento, ela é uma situação traumática, de estresse, né? Das pessoas ficarem muito mais tempo ali juntas, as crianças, então tem uma questão até de um estresse tóxico, problema de falta de emprego, né? Então nós sabemos que a nossa comunidade ela vai estar muito fragilizada, né? Então a gente entende que tem que ter, eu diria que talvez 3 frentes, né? Que a gente precisa planejar, um trabalho que nós vamos começar a semana que vem. Uma frente de trabalho psicológica, assim, de acolhimento, né? Da comunidade escolar como um todo, do nosso professor, das famílias, dos próprios alunos, porque não é igual tu voltar das férias, né? Tu volta de um isolamento, né? De pessoas que ficaram doentes. Nós, graças a Deus, aqui não tivemos ainda nenhuma perda, mas poderemos vir a ter, né? Então, talvez algumas situações de luto também que seja necessário. Deus nos livre disso. Que bom que a gente está fazendo no Rio Grande do Sul bem, parece o nosso tema, estamos com os índices mais baixos, né? Então, essa frente de acolhimento, uma frente sanitária, né? Que entra toda essa questão de máscara, de cuidado nos ambientes, cuidar os espaços físicos, a questão do distanciamento, todas essas questões, né? E uma frente pedagógica, né? Uma frente pedagógica também para trabalhar essa questão da continuidade do processo de ensino-aprendizagem, né? Porque esse momento de parada, ele é o momento de uma fragmentação, né? De uma ruptura, né? Nós, enquanto rede, nós organizamos essa nossa suspensão em 2 etapas e provavelmente em maio a gente entre numa outra etapa, se permanecer as aulas suspensas. Num primeiro momento, ali de 17 a 20, a Secretaria Municipal de Educação se posicionou e deu direito aos pais das crianças irem à escola ou não, fez de forma facultativa e as escolas foram sofrendo um esvaziamento natural e no dia 20 nós paramos. Paramos com atividades as crianças realizarem até o fim do mês de março, né?
com atividades então que vão ser validadas, que vão ser consideradas depois via o Conselho Municipal de Educação. Aí no início de abril, a partir do dia 4, 6 de abril, nós tomamos uma decisão de que as famílias iriam receber atividades domiciliares complementares. Complementares por quê? Porque elas não contariam dentro daquelas 800 horas obrigatórias, né? Mas elas manteriam o vínculo da criança com a escola, manteriam o processo de ensino-aprendizagem. E onde essas atividades são efetivadas? Domiciliares. Mas pega na escola? Não, a gente tem disponibilizar. Alguns chegaram, sim, tem alguns plantões que buscaram na escola, mas foi disponibilizado via WhatsApp, via e-mail, Face das escolas e mais atividades aí, Kaique, assim, mais de formação geral. Assim, não obrigatória, né? Não obrigatória, são complementares. São atividades lúdicas, são dicas de sites, né? Atividades para manter uma rotina de estudos e para continuar o processo de ensino-aprendizagem. Agora, se confirmar que as aulas ficam suspensas em maio, nós devemos organizar a semana que vem uma outra forma de trabalhar, que é encaminhar novamente para as casas, né, atividades domiciliares, mas aí com um cunho obrigatório. Entendi. Para dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem. Então, isso daí fecha com aquela outra frente que eu dizia pós-pandemia, né? A questão do acolhimento, a questão sanitária e uma questão que nós vamos precisar fazer quando retornarmos, de uma avaliação diagnóstica, né? Para ver o que ficou desse processo, desse período em que as escolas pararam, que as crianças ficaram trabalhando em casa, o que ficou de aprendizagem, né? E é um ponto de partida para dar continuidade ao ano letivo. A creche, você acha que volta também? Tem condição com os pequenininhos? Eu diria que a educação infantil é um dos grupos que mais inspira cuidados no retorno, né? E o que a gente tem ouvido assim de algumas famílias, né? Eu já decidi que... As pessoas dizem assim, nós conversamos e decidimos que esse ano meu filho não volta para a escola, né? Então é essa questão que é muito difícil, né? E aí a gente tem que pensar muito, toda uma organização dos espaços, do número de pessoas. Outra questão que a pesquisa nossa também contempla as famílias, né? A gente sabe que as crianças, elas não são as maiores vítimas, mas elas são grandes vetores de transmissão, né? Então, se tem idoso na casa, se tem pessoas com problema cardíaco, né? Então, tem tudo isso, né? Ou seja, a gente vive, tu colocavas no início, né, que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Eu acho que a gente vive realmente um momento de muita dúvida, né? De muita insegurança, de muita ansiedade, né? Assim, voltando em junho, vai ser feito então todo um novo planejamento. De repente reduzir aí a carga horária, né? Eu não sei em junho, Kaique, a gente aguarda, a gente não sabe, né? Na realidade, a gente está numa situação previsto agora até o final do mês, provavelmente se prorrogue em maio. O que nós vamos precisar fazer? Um novo calendário escolar. Já tem um decreto que já liberou, precisa as 800 horas, mas os 200 dias não é obrigatório. E tem uma questão importante também, o ano do escolar não é o ano civil. Então, se necessário for, não sei se é o caso, né? Se necessário for, nós podemos adentrar em 2021 com o calendário de 2020. E aí não teremos férias, nada disso, né? Não, teremos um outro calendário. Eu acho que talvez sábado aula, provavelmente teremos aulas aos sábados, provavelmente não teremos recessos tão extensos, né, com tanto tempo, mas eu acho que sim, que tem que se pensar em paradas, né, para que as pessoas também possam recuperar as suas energias. Mas esse calendário escolar novo, ele vai ser construído também de uma forma coletiva, como a gente tem trabalhado com o Conselho Municipal de Educação e com o sindicato também dos servidores, né? Porque isso envolve o trabalho de todos os servidores, né? Se porventura ficar para o segundo semestre, existe a possibilidade de ainda recuperar o ano ou o ano vai ficar perdido? Não, eu acho que o ano a gente sempre consegue recuperar.
Eu acho que conforme se estende, a gente tem que ir criando estratégias. Assim como eu te dizia antes, quando era até final de abril, a gente não estava com atividades domiciliares complementares. Agora, como vai se estender para maio, provavelmente, aí então vamos precisar entrar com atividades domiciliares obrigatórias, né? Pela internet? Não, porque nem todos os nossos alunos têm internet. Nem todos os nossos alunos, e a nossa pesquisa até, ela trouxe dados muito interessantes. Por exemplo, praticamente 60% da rede municipal não tem computador em casa. Até tem acesso à internet, mas não tem o computador, né? Pelos dados que a gente tem até o momento. Então, a gente tem que criar estratégias, por isso que não se fala... De repente, uma vez por semana, pegar... Pega na escola. Às vezes, os casos mais distantes, de difícil acesso, de dificuldade, também a gente pode criar estratégias de ir lá levar, né? Às vezes a pessoa não tem carro, não tem como vir, a gente também tem a estrutura da prefeitura, algumas situações... Acho que a gente vai precisar... É tudo novo ainda. As coisas vão ser decididas à medida que vão acontecendo, né? Cada dia é um dia, Kaique. Assim, o que a gente precisa ter muito claro? Os princípios que norteiam a nossa ação, né? Então, como eu dizia, por exemplo, da merenda, o que a gente está passando? Repassando o recurso do governo federal, contemplando a nossa agricultura familiar. É pouco? É, mas é algo que dá, enriquece, vai complementar a mesa de muitas das nossas famílias agora no dia 1º de maio, né? De tu ter uma massa caseira, quem sabe, né? De tu ter, hoje de manhã, de tu ter uma geleia, uma chimia, que talvez você não teria, né? São os produtos da nossa agricultura. E nessa questão da aprendizagem, né? A gente tem, assim, muito claro, assim, ao respeito à vida, né? E ao processo de ensino-aprendizagem, né? A aprendizagem das crianças. Isso tem um tempo, tem condições que são necessárias, né? Então, nós precisamos organizar agora de levar essas atividades, então, caso permaneça em maio, né? Para que as crianças possam continuar o seu processo de ensino-aprendizagem, ter uma rotina de estudos. E a gente sabe que muitas famílias não têm condições de acompanhar, por N motivos, né? Seja porque está trabalhando, seja porque não conhece aquele conteúdo, né? Então, não é uma situação. E a gente tem um problema mesmo em Gramado, que é um problema grande no Brasil, que é a desigualdade social. Então, quando tu vai trabalhar com essas questões de aprendizagem, né, de acesso à educação, tem um limite, né, que é o limite da própria condição. Então, a gente tem que atender a todos, mesmo aquele que não tem computador. Nós não temos plataformas digitais que contemplam toda a rede, como as escolas particulares têm, por exemplo, né? É verdade. A gente tem que trabalhar muito, e esse é o objetivo da nossa pesquisa, muito na nossa realidade, e ir ao encontro das famílias na sua realidade, no seu contexto, nas suas condições, nas suas necessidades, né? Esse é o compromisso que nós temos, né? Ok, secretária, muito obrigado, tá, por se disponibilizar e passar essas informações para a comunidade. E à medida que as coisas forem sendo anunciadas, a gente faz novas entrevistas. Por exemplo, quando anunciar, vai voltar dia tal aula, aí a gente explica como é que vai ser, tudo isso. Sim, porque a volta às aulas, ela vai exigir um grande planejamento, né? Uma grande organização de ações, né? Como eu dizia, de acolhimento, uma questão sanitária, uma questão pedagógica, né? Então é um desafio muito grande para todos nós, né? Como comunidade, né? Mas acho que é muito importante a gente ter muita clareza cada dia é um dia, do cuidado com a nossa saúde, com a saúde das pessoas que estão próximas a nós, né? E fortalecer os vínculos, né? Os afluentes do Rio Amazonas a gente aprende depois. Tá bom, secretária. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal.